Isso aí foi que deslumbrou o Saint-Hilaire, né? Aquela que tá na página 31 do livro, né? A vista dos belos campos que se apresenta hoje a meus olhos, não pude deixar de sentir verdadeiro aperto de coração. Pena que voltarei à Europa e nunca mais passarei num lugar tão belo como este. De arrepio. E eu andando outro dia, que eu te contei, né? Logo ali em cima, falando do ciclo do ouro, não sei o que, olhando pro chão, tinha R$50. Você me falou isso aí. Tá vendo? Atrás, eu falei, gente, é o ciclo do ouro, olha. A energia, a palavra tem poder. Com certeza. Todo mundo passou o passeio inteiro olhando pro chão. Essa fazenda aqui, ela pertencia o meu avô por materno, do lado de minha mãe. Sim. O nome dele era Jovino Laurindo de Sales. E ele casou com Delfina Pacheco, que é da Fazenda do Tanque. O pai dele, de Jovino, veio de Bias Fortes. Por recomendação médica, ele vendeu a fazenda dele lá e comprou essa fazenda aqui. Todo esse contexto, aqui nessa região da Ponte Alta e do Pinhal. Porque ele tinha um problema pulmonar e ele veio. E no clima frio ele viveu bem. E a minha avó, a esposa dele, era descendente do pessoal do Tanque, que é a primeira fazenda de Bitipoca, na verdade, da região é o Tanque. Já o outro avô era Divino Elisiário da Cunha, que é da fazenda do Pinhal. Ele herdou por parte de sua esposa, Maria de Carvalho, que era filha do coronel Eugênio Carvalho. E ali construiu também a família, teve 3 filhos, meu pai, Ilho de Carvalho, meu tio Raimundo e o Tizé de Carvalho, conhecido por Zé Divino, esse era o lado do meu pai. E todos são da região mesmo, então a família cresceu aqui. Mas a mais velha de todas, que é o contexto mais antigo de Bitipoca, é a minha avó, pro lado de minha mãe, Dona Delfina, que era a esposa do meu avô Jovino, que era dono dessa fazenda aqui também. Que a minha avó fazia parte do pessoal do Tanque. Já veio da época de como se diz lá, dos anos 1600, 1700, que eram os donos ali da fazenda do Tanque. Tanto é que o parque, ele foi da fazenda do Tanque. Uma das herdeiras lá não tinha filhos e ela doou o parque para a Igreja Católica complementar a renda dos pobres, que depois que acabou o ciclo do ouro, a Bitipoca ficou numa pobreza danada. Aí, conclusão, o que eles fizeram? Alugavam o parque, os fazendeiros colocavam gado, pagavam o aluguel para a igreja e a igreja distribuía aquilo ali, tipo ajuda à comunidade de Bitipoca. Mas a igreja deixou de recolher os impostos. Então ficou como terra devoluta do Estado, essa herdeira morreu, a família não interessou para o parque, era pedra pura, não tinha onde plantar para colher alimentos e etc e tal, então foi ficando. Aí, quando foi no governo do Juscelino, eu ainda me lembro que tinha, o meu tio trabalhava como guarda-parque ali, ele tinha o José de Sales. Aí quando veio o Magalhães Pinto, aí já entrou outros, tinha o senhor Dedé, depois veio o senhor Jacinto, que foi o primeiro, mas aí nos anos 73 criou o parque. Antes era terra devolutas, mas o Magalhães Pinto, quando foi governador, ele doou o parque para o IEF. A história que a gente sabe é isso. E aí quando foi nos anos 73, o Lorival Brasil foi um deputado da região, ele lutou muito para ajudar a criar o parque, aí criou o parque com a ajuda. O senhor Jacinto também foi o primeiro gerente aí, já na época do parque, antes foram outros. O senhor Jacinto foi a transição. O parque, eu te falei, ele tem olhado do oeste para o leste e para o norte, ele tem um formato de um jacaré. Lá está o focinho do jacaré, a cabeça, o pescoço, o tórax, e a cauda começa lá naquele finalzinho. Ele tem
um formato de um jacaré. E quanto mais você está no oeste olhando para lá, mais bonito fica este formato. Ele ganha mais. Se você estiver lá perto de Santana do Garambel, aí que fica perfeito mesmo, esse formato dele. A vila foi esquecida porque o turismo, no meu entendimento, ele pegou nós, os nativos, desaprevenido. Ninguém estava preparado para o turismo. Aí começou, pessoas virem investir, o nativo foi tomando gosto pela coisa, foi correndo dinheiro, porque antes não tinha dinheiro, era só mesmo agricultura de subsistência, um leitinho do dia a dia, como diz o pessoal trabalhando na agricultura. Portanto, o produtor rural, o pequeno, que eu faço parte, ele ficou sendo mais prejudicado, porque ele ficou mais com as restrições ambientais, ecológicas, ele ficou como o vilão, e na verdade, ele não é o vilão, ele é o guardião da região, do parque, de tudo. Eu te dou como exemplo, nós estamos indo aqui nessa cachoeira, se você vê o rio, ele está vivo. Quando ele chega numa cidade, numa vila, ele morre. Então ele vai começar a recuperar, a respirar de novo, quando ele começa a caminhar pelas fazendas, a caminhar pela zona rural. Isso aí você pode pegar qualquer rio no Brasil que você tem esse exemplo. Eu costumo dizer que em Bitipoca nós precisamos de ser mais e ter menos. As pessoas às vezes deixaram de ser para ter. Então o ter é muito bom, né? Mas o ser é muito importante, a pessoa não pode deixar. Tem interesse, por exemplo, você vê que mesmo em Bitipoca hoje aquelas coisas antigas estão arrastando, como a igreja, o catolicismo ainda está sobrevivendo aí graças ao empenho de algumas pessoas, mas mudou muito. Antigamente, em Bitipoca tinha o tear, tinha aquelas coisas da sobrevivência da época, tudo isso acabou. E o turismo, ele acabou com isso, porque a pessoa fazia uma coisa do tear, ia vender aquilo, era 20, 30 reais. Hoje, ele presta um serviço de meia hora para uma pessoa e para um turista, ele ganha 50, 100, então quer dizer, mudou. Isso eu não vejo muito recurso para isso mais não. Não vejo muita mudança nisso. Todo mundo corre atrás disso. Chega na época, Semana Santa, em vez da pessoa ir cuidar daquilo, ele fala, mas gente, eu não posso, eu tenho que ganhar dinheiro, eu aluguei minha pousada, aluguei minha casa, não é? Eu tenho meu restaurante, eu tenho meu barzinho, então é uma situação difícil. Ele foi benéfico em vários sentidos, principalmente no sentido que eu falo assim, da melhoria de vida do povo, o turismo. Mas não houve esse casamento da história com o cultural e o turismo. Veio a ganância, aquela ganância, é o parque, o parque passou a ser a mídia. Então o resto ficou esquecido, entendeu? Entrou o parque na mídia e esqueceu a vila. Eu vou repetir a frase aqui do escritor do Alexandre de Moraes. A Ibitipoca virou uma favela de mansões, certo? O pessoal não pensou no esgoto, não pensou em nada disso. Então foi fazendo aquilo. Começou uma disputa por terrenos, às vezes um palmo de terra, conflitos, quer vender, quer fazer dinheiro, aquela coisa. Agora, é uma pena sim, né, que eu estou vendo que a população nativa ela está ficando minoria e a história está acabando, porque as pessoas não estão interessadas por isso, às vezes, pela história. E a história, se não resgatar, ela vai morrer mesmo. Minha avó era uma historiadora, né, nata, e era uma mulher analfabeta, ela não sabia ler, não sabia escrever, mas era uma mulher de muita sabedoria. Gravava tudo na cabeça. E ela tinha tudo isso, e ela contava. E eu sempre prestei muita atenção, e sempre você tem aquele dom natural, né? Eu tenho um dom pela história, gosto. É como diz, né? O povo sem história é povo sem memória, né? E se você aprofundar mesmo na história de Bitipoca, da nossa região, criou-se esse mito, o parque de Bitipoca, e muito importante, mas a Bitipoca ela pode sobreviver sem o parque. Se ela pegar a história local, pegar os arredores, o histórico, o cultural, tem muita coisa interessante nisso, muito atrativo.
A memória de Bitipoca? A memória de Bitipoca, você tem vários pontos. Você tem, como é que fala? A igreja, que é um templo lá de 1768. Você, antes da igreja, você tem a fazenda do Tanque, que é o berço da Ibitipoca, o Tanque, onde tudo começou, a mineração. Você tem esse entorno maravilhoso que nós estamos indo aqui. Nós temos essa estrada que eu vou mostrar para você aqui agora, ó, ela passava ali, ó, saía aqui por cima da cachoeira. É a primeira e única estrada que tinha naquela época. Ela fazia essa ligação de Vila Rica, Barbacena, Ibitipoca, Paraty, São Paulo, tudo passava por aqui. Então não existiam essas outras estradas. Então tem muita coisa aí que marca isso aí. Você tem a Cruz das Almas, que é um ponto, como é que fala assim, muito importante, porque se você buscar na história, a Cruz das Almas, o que era a Cruz das Almas? A Cruz das Almas era um ponto ali que as pessoas morriam, vinham enterrar em Bitipoca, que Bitipoca era o único cemitério de toda essa região, tá? Você tinha um cemitério lá em Valença, lá em Rio Preto, naquela época, do Ciclo do Ouro, o outro era em Bitipoca. Então, a pessoa morria lá naqueles lugares distantes, vinham enterrar aqui, e quando chegar na Cruz das Almas, às vezes já está com 3, 4 dias de viagem, os carregadores carregando os defuntos com mau odor, e ali parava para descansar. Os carregadores usavam galho de arruda para inibir o mau odor nas orelhas, e ali o pessoal parava para descansar, e há alguém até que dizia que o defunto estava pesado, que tinha que, como é que fala, dar umas chicotadas no caixão para descarregar os pecados, para aliviar o peso. Mas na verdade não era isso. É porque a sabedoria popular da época, os carregadores paravam ali para o corpo chegar numa temperatura adequada. Por quê? Porque ele subia aquelas serras suado e chegava ali, era a divisa do campo com a mata. Então o vento frio do campo, ele causava uma gripe, uma pneumonia. Então eles paravam ali para se adequar ao corpo. E mesmo os cavaleiros, os burros, o cavalo tem uma doença que chama garrotilho, ele vinha subindo ali com muita velocidade, muito ofegante. Então quando chegava ali, o meu avô mesmo recomendava a gente, quando a gente andava a cavalo, chega no alto da Cruz das Almas, ele para, dá um tempo ali para os cavalos descansar, senão dá o garrotilho. Você vê isso aqui, são marcas ali, ó, da mineração. Aqui era o caminho que passava as tropas. Os burros carregados de ouro voltavam do Rio de Paraty com retorno, com sal, com querosene. Esse caminho aqui, gente. Esse caminho aqui saía ali, ó, onde está aqueles pinheiros ali, aquele gado deitado, tá vendo? Ele fazia essa curva aqui, ele saía de lado aqui, ó. Lá na frente eu vou mostrar para você onde é a volta do Capão, que era um ponto de... Eles falavam até que tinha assalto a tropeiros. Emboscada, né? As emboscadas. Ali tem um lugar que chama estiva, porque os tropeiros estivavam o pântano, né, o brejo, e colocava os couros em cima dos paus para os burros passarem, porque atolava muito. A minha primeira lembrança é a minha infância, né? Que eu fui criado no meio dos meus avós, dos tios. Era uma época diferente, muito carinho. Naquela época não tinha, como diz assim, a gente criou no primitivo, né? Não tinha nada que tem hoje. Hoje tem telefone celular, tem WhatsApp, tem opção de coisa, tal. Naquela época não tinha nada disso, tinha história, as pessoas conversavam. Você sentava de noite numa cozinha, numa roda de fogão ali, você ouvia. Se um falava, ninguém falava, todo mundo ouvia. Não é igual hoje, que as pessoas atropelam, aquela gritaria, aquela confusão, né? Então, era uma época, o que mais marcou a minha vida é essa época da infância. E a época da igreja ali, do arraial, aquelas festas que tinha os atos religiosos, depois aquele leilão, um bailezinho, você garotinha de 15, 16 anos ia para aqueles bailinhos
né? Dançando, conquistando uma namoradinha. Então isso aí era muito, muito chique, né? E todo mundo respeitava todo mundo, né? Não tinha, igual hoje, ninguém atropelava nada e tal. O multirão, o cara fazia um multirão e o que ele oferecia ao povo era comida e um baile. Aí as pessoas iam lá, trabalhavam, capinavam a roça da pessoa, ajudavam naquela tarefa no trabalho. Aí no sábado à noite tinha o baile. Aí as pessoas iam para o baile, o sanfoneiro, o violeiro, e era tudo isso. E o baile era de graça para aqueles que participaram da tarefa do multirão. Entendeu? Era muito chique. Toda a casa tinha as plantas medicinais e tinha, passou alguns farmacêuticos, né? Pessoas para trás que davam remédio, talvez até práticos. Tem um posto de saúde ali, com o nome de um dado, Carlos Bongratz, né? Que era farmacêutico. Depois o Sr. Jacinto também, que foi gerente do parque. Ele era farmacêutico, prático, muito sábio. E naquela época, se não fosse esses homens aí passando remédio, as pessoas morriam à míngua. Porque antes da penicilina, né, muita gente morria também, né? Falta de da pneumonia, tuberculose e outras coisas mais. Depois tudo foi aprimorando. Mas as pessoas tinham mais saúde também, né? Tinha muita saúde, né? Porque a pessoa lutava, trabalhava muito, né? Comia bem? Comia bem, né? Comida forte, não tinha poluição, não tinha nada. Eu sou da época que não tinha um banheiro na região, não tinha nada, porque era tudo pequenininho, as casas eram longe uma das outras, né? Você pega uma rua do Lava-Pés, por exemplo. Por que a rua do Lava-Pés? Que as pessoas vinham descalço para as festas. Vinha descalço das fazendas e ali parava para lavar os pés, para calçar uma sandália, uma botina, uma precata, que falava na época, para chegar na igreja. Então era a Rua do Lava-Pés, por isso que tem esse nome. A Rua do Curro, há quem diga que é onde currava algumas pessoas, né? Tinha um castigo, isso lá na época do ciclo do ouro, né? Tinha ali um tipo de curração. É tipo um castigo, né? Lá na época do ouro, né? Que sempre tem alguém que manda, né? Sim. Vai lá, faz isso, faz aquilo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não tem negócio. Que a igreja, ela resiste porque ela é feita de pedra, aquelas paredes têm 1 metro de largura. Sim. E elas foram unidas ali com uma massa, entendeu? Com a argila da região, porque na época não tinha cimento, não tinha nada. Mas usaram óleo de baleia também? O óleo de baleia foi para pintura, com as tintas naturais do campo, porque o campo é uma riqueza em tintas. Lá em casa, minha avó tingia tudo com as tintas do campo. Eu me lembro, menino, vendo mais de 20, 30 cavalos amarrados em volta daquela figueira. Naquela época, as festas, as pessoas iam a cavalo. Ali era um ponto de pôr cavalo. Tinha os ranchos de pôr cavalo. Tinha o rancho do Dandim. Tinha ali no Sojucundiano, ali onde aquela casa caiu, que era lugar com mais cavalo. Rancho do Antônio Chiquinha, ali onde está o casarão. Que naquela época era essa ligação, né? Ouro Preto, né? Que era na verdade, como é que fala? Era Vila Rica, né? Marca de Vila Rica. A Vila Rica com Paraty, com o Rio de Janeiro. E Ibitipoca, na verdade, o que ela era, Ibitipoca? Mesmo 200 anos depois do início dela aqui, ela continua sendo um ponto de apoio nesses caminhos de Vila Rica com o Rio e São Paulo. E a fazenda do Tanque, ela hospedava esses conselheiros, hospedava esse pessoal que vinha, entendeu? Então ela foi um lugar muito importante
nisso aí. O cara tinha um negócio lá, vai pro Rio, ó, passa lá em Bitipoca, procura fulano, vai na fazenda do Tanque. Não é uma tradição de cidade de hospedagem? É, ué. Tá vendo? Com certeza. O Bitipoca, tudo foi a base da escravidão, né? Quem eram os mineradores? Eram escravos. Aquelas pedras cavadas, tudo era na época, né? Por isso que eu te falei lá no passado, que se não fosse eles, o país não tinha desenvolvido. O Brasil deve muito aos negros, porque se não fosse eles na época, não tinha desenvolvido o país. Tinha muito. Em Bitipoca tem até um negócio que eles dizem, como é que é? A nossa população ela foi muito maior, porque antigamente falava que era tantas mil almas, tantas almas. Que Bitipoca chegaram a ter 7.000 almas. E essas almas eles consideravam só dos brancos, que eles consideravam que o negro não tinha alma. Olha que absurdo, né? Você vê que aqui a população nossa ela era mais de 20.000 habitantes. Que se tinha 7.000 brancos, era 20.000 negros. A nossa mineração ela foi tão intensa, foi 250 anos de mineração em Bitipoca. O desbarrancado ali é um marco da mineração na Fazenda do Tanque, aonde houve um desabamento em 1703 a 1708, nessa época. Morreu os garimpeiros ali, 200 pessoas soterradas. Só sobrou o cozinheiro e o capataz que tinha ido da vila de Bitipoca. Essa aí é a cachoeirinha, fazia parte, todo esse contexto da fazenda do meu bisavô, né, do Joaquim Francisco de Sales. Foi herdado pelo meu avô Jovino Laurindo de Sales, e outra parte ele comprou. A parte direita aqui, ele herdou, esse lado aqui, e esse de cá ele comprou. E hoje está conosco aí, com a gente. Depois minha mãe herdou isso aí, minha tia, e foi passando para nós. Hoje nós estamos aí, cuidando disso aí. É um belíssimo manancial de água, é o Rio Pinhal, que eu te comentei, que é uma das águas mais quentes da região em termos de cachoeira, porque esse rio nasce próximo do parque, mas não nasce muito próximo. Os que nascem próximo e no parque, as águas são mais frias. E às vezes a gente até é mal interpretado, porque tudo que você gosta muito, às vezes pode ser até uma obsessão, pode ser até uma loucura, né? Há quem diga isso. Às vezes você é mal interpretado, porque você está buscando ajudar o lugar, buscando manter isso aí, e algumas pessoas não entendem isso. Eu tive muito problema na época que eu estive na prefeitura. Pessoas viraram as costas para mim, porque eu queria fazer uma Bitipoca organizada. Ando sozinho, ando de noite, não tem medo de cobra, entro no mato. Eu sou da teoria o seguinte: nós viemos com data marcada e vamos com data marcada. Você tem que se precaver, mas o que tem que acontecer vai acontecer. E se não é seu dia, você não vai. Você vai no dia certo.